Louvado seja o nosso Deus. Bom dia, pastores. Bom dia. Paz seja com todos. Glória a Deus. Pode sentar. Quase saiu boa noite, né? A gente é meio condicionado a boa noite, mas na hora H saiu bom dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Aleluia, Pai. De compartilhar com vocês. Glória a Deus. A palavra de Deus, agradecer ao pastor João por essa oportunidade e desde logo convidar você a abrir a Bíblia em Cantares, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 16. Oh, aleluia, Pai. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo de número 16. Amém? Amém. Isso que é bom, né, gente? Pastores é rapidinho. A igreja espera um, espera o outro. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra sobre o meu jardim, Oh, para aleluia. que se derramem os seus aromas. Glória a Deus. Pai, nesta manhã te agradecemos. Sim, meu Pai. Porque o Fala Senhor já conosco, iniciou uma usa a obra tua maravilhosa filha, revela a palavra no nosso Continua coração falando através do teu conosco, Espírito, Senhor. Pai. Estou Nos aqui para lhe fortalecendo, ouvir, Pai. nos Eis-me aqui, sustentando fala e comigo em nome de agraciando com teu Jesus. poder. Venha a nós aquilo que está em teu coração nesta manhã. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero compartilhar com vocês sobre o derramar dos últimos dias. Nós estamos vivendo esse tempo, Amém. né? Um tempo que não é fácil, e dizer isso é chover no molhado, né? Todos sabem, a palavra de Deus já nos anunciou desde muito que os dias do fim não seriam fáceis. Ocorre que nós somos a geração que está vivendo esses dias. Eu lembro que logo que me converti, já me apaixonei por estudar a Bíblia. Eu gostava muito desde logo de estudar escatologia, geopolítica, mas jamais imaginava que eu estaria na geração que viveria tantas profecias. Aleluia. Então hoje, observando os acontecimentos, a gente vai dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E com qualquer pessoa que nós conversarmos, amados, as pessoas vão comentar isso: está difícil, é uma luta, olha, aquela profecia assim se cumpriu. Mas entre nós aqui, servos de Deus, nós nos amparamos na palavra de Deus. Aleluia. Porque embora sejam dias difíceis, existe todo o amparo. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos, como Ele mesmo disse. Aleluia. Ele nos deixou capacitados para viver esse momento. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho com você rapidamente sobre Jesus e a noiva trabalhando no final dos tempos. Por isso, esse texto aqui de Cantares, capítulo 4, onde há declarações do esposo para a esposa, e exatamente o trecho que nós lemos, o clamor da esposa, que tipifica a noiva de Cristo. Aleluia. Então nós olhamos para as lutas comuns do nosso cotidiano e nós percebemos que, dentre tantas coisas que estão acontecendo, uma das coisas que é marcante é o esgotamento espiritual. Não é isso, pastores? Você conversa com um, estou cansado, com outro, os dias foram abreviados, as tarefas aumentaram, então menos tempo, mais atividades, e as pessoas, se não souberem lidar com um lugar secreto, se não souberem lidar com renovação espiritual, elas sucumbem por causa do físico, elas se sentem absurdamente cansadas. E isso também pode nos acometer, se nós, da mesma maneira, não soubermos lidar com a busca da renovação espiritual. Então, eu ministrava domingo passado para a igreja sobre isso. Como vencer o esgotamento espiritual. Isso se dá porque o nível de guerra aumentou. Basta a gente dar uma olhada, uma corrida nas notícias, a gente vê que hoje, principalmente através de shows, as ritualizações, né, que invocam demônios, elas são abertas. No Brasil, agora há pouco teve, né? E a moça não se esconde, ela é sacerdotisa de alta hierarquia, enfim. O confronto espiritual aumentou, mas lembra, o Senhor não nos deixou
órfãos. Aleluia. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, não apenas para semeadura, mas também no que tange a unção de Deus. Glória a Deus. Basta buscarmos, na mesma intensidade que buscarmos, será a intensidade que nós vamos receber do Senhor. E nós, pastores, às vezes sentimos esse confronto direto, essa tentativa do inimigo nos esgotar. Por quê? Nós somos incumbidos, irmãos, de colocar as pessoas dentro da arca. Noé apregoava, avisava, falava, não é? Ele tinha essa incumbência. Nós hoje temos a incumbência de trazer as pessoas para dentro da arca. Então o confronto conosco é direto. Por quê? Eu creio no arrebatamento secreto da igreja. E eu olho para esta passagem de Noé e isso me dá esperança, porque eu vejo que Deus anunciava juízo sobre a terra. Noé traz todo mundo para dentro da arca e quando chega o momento do juízo descer, a arca sobe, o juízo varre tudo aqui embaixo e depois a arca repousa para um novo começo. Aleluia. Igualzinho ao arrebatamento. Nós hoje, como Noé, colocamos as pessoas para dentro da arca. O juízo está sendo anunciado, prenunciado pelas profecias. O que vai acontecer? Ao soar da trombeta, a igreja vai subir, o juízo vai varrer, e daqui a pouco a igreja vai voltar para reinar com Cristo. Aleluia. Então, essa é uma incumbência preciosa. E por isso, pastor, pastora, você que tem sofrido lutas, se sentido esgotado e pensado, acho que eu vou parar. Não pare, persevere, porque a sua obra e carreira é nobre. O Senhor tem te honrado. Glória e Ele continuará a a te honrar. O povo em si sofre esgotamento porque o nível de guerra aumentou. Nem todos sabem como guerrear, embora a gente esteja ensinando, nem todos sabem. E sofre um bombardeio de apostasias, heresias e uma série de coisas. 2 Timóteo, capítulo 13, versículo do 1 ao 5, 5 versículos, primeiros 5 versículos. Não preciso nem citar para você, você vai lembrar que Paulo diz assim, que o final dos tempos seriam tempos trabalhosos. E uma sequência de coisas que só de ler você já se cansa. Homens invejosos, jactanciosos, arrogantes, né? Que só pensam em si mesmos, enfim, aquelas coisas todas que nós já conhecemos e enfrentamos. Fato é que nós somos a geração de pastores que precisam lidar com os últimos dias. Nós somos chamados por Deus nessa geração. E lembrando sempre, Jesus nunca nos deixou órfãos. Na medida da dificuldade, Deus também derrama a capacidade. Aleluia. Então, amados, não entremos, né, naquele engano de é difícil mesmo, está impossível, está complicado demais, ninguém quer, ninguém se levanta, as pessoas viram as costas. Não, lembra, na medida da dificuldade, Deus libera capacidade. Oh, aleluia. Eu preciso buscar, só não terei a capacidade se eu não buscar. Sabemos que em nós não existem recursos próprios para lidar com essas situações. É, Pai. Se formos na força do braço, nós não conseguimos. Mas o que eu quero compartilhar com você é que existe uma promessa e uma palavra. A promessa está sobre nós, a palavra está em nós. A autoridade foi delegada para que profetizemos e liberemos, aleluia, aquilo que Deus reservou para vencermos os últimos dias, para fazermos diferença nos últimos dias. Primeiro e rapidamente a promessa. Joel, no decorrer do capítulo 2, você vai ver que o Senhor está tratando com o povo lá no 23. O Senhor está falando de restituição, né? Vamos resumir aqui sobre aquilo que o capítulo 1 nos conta. Desvio do povo, gafanhotos. Mas lá no versículo 23 do capítulo 2, o Senhor fala restituir-vos. E ele fala da chuva, né? No 23, mais exatamente, duas chuvas, a temporã e a serode. Aleluia. E aqui, amados, você vai observar, eu até fiz uma anotação de Joel 2,28 combinado com Atos 2,17. Por quê? Em Atos 2,17 você vai ver que no nascimento da igreja, Pedro está declarando essa palavra. Olha, a promessa está sobre nós,
a palavra está em nós. Quando ativamos a palavra aqui, a promessa se materializa também. Aleluia. E além do texto de Joel, porque nós temos a profecia de dupla referência. São 2 tempos, são 2 momentos. E ali, 2 momentos de unção valiosa que Deus vai trazer. Primeiro, para o povo que ouvia Joel. Porque se você ler o capítulo 28, você vai ver que Joel está dizendo, e há de ser. Do verbo haver está no presente, agora. E por que ele fala de chuva no 23, das 2 chuvas? Porque uma das coisas que ele está anunciando sobre derramamento é a chuva temporã. A chuva temporã é aquela que o agricultor espera, que prepara a terra para lançar a semente, para que a semente seja recebida, possa germinar e frutificar. E Joel está falando com o povo que ainda aguarda a vinda do Messias, um derramamento de Deus na terra para trazer o reino. Então Joel está dizendo, e há de ser, e ele fala com o povo no tempo presente. Porém, em seguida ele vai dizer, e depois, porque é dupla referência. O depois vem no Atos 2,17, aonde você vai ver Pedro inserindo, inclusive, nos últimos dias há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí nós vamos lembrar de novo do verso 23 do capítulo 2 de Joel. Se lá para aquele povo caiu a chuva temporã que preparava a terra, Deus está falando agora. Ali ele falou com a igreja da primeira hora que ainda ia nascer. Agora Deus está falando conosco, a igreja da última hora. Vem a chuva serôdia, pastores. E esta chuva é aquela que potencializa a semente para que a última colheita seja a maior de todos os tempos. Aleluia. Esta chuva está chegando. Como o profeta Elias, a gente consegue sentir o cheiro dela. A gente olha para a terra, vê calamidades, mas a gente olha para o céu e vê o céu se preparando para que essa chuva vai descer. Aleluia. E olha o privilégio, a voz profética que vai chamar essa chuva está dentro de você, está dentro de mim. Nós precisamos crer. Aleluia. São 2 tipos diferentes de unção para 2 momentos diferentes. Há uma unção chegando e o Senhor está conclamando os seus profetas. Não é tempo de nos abatermos, não é tempo de compartilharmos más novas, de dizer que está muito difícil, de dizer que não. É tempo de nos levantarmos e profetizarmos. Aleluia. Eu sei que existem aqueles que dizem não vai ter mais nenhum avivamento. Olha as profecias se cumprindo. Olha, a Bíblia fala que o tempo do fim só vai ter dificuldade. Eu creio que haverá um avivamento. Aleluia. Não é momento, nós não estamos estudando isso aqui agora, mas se a gente for buscar a palavra de Deus, nos dá amparo para isso. Aleluia. E porque o Senhor sustenta ainda a sua igreja na terra, para que façam uma grande colheita, meus amigos. Aleluia. Uma observação rápida, é comum o ser humano olhar apenas para as dificuldades, mas você não é comum, sabia disso? Como Davi, Deus te tirou lá de trás do curral das malhadas, Ele nos encontrou e nos chamou para nos dar uma visão diferente. Aleluia. Para demonstrarmos uma fé diferente exatamente neste tempo. O ser humano olha para as dificuldades, porém é importante saber, de novo, para cada nível de dificuldade, Deus investe em nós níveis maiores de capacidade. E para isso basta estarmos posicionados como Jesus nos ordenou. Como é que Jesus nos ordenou estar posicionado? Veja que coisa linda. Nós poderíamos citar vários versículos aqui, mas um especial que nos interessa nessa manhã, Apocalipse, capítulo 1. Primeiro no verso 16, você vai ver que João tem uma visão maravilhosa. Jesus com 7 estrelas na mão direita, ele caminha entre candelabros. No versículo 20 vem a revelação para ele do mistério. O mistério dos candelabros são as 7 igrejas. As 7 estrelas que estão nas mãos de Jesus são os anjos das 7 igrejas. A posição que nós estamos na concha das mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Nós, pastores, fomos chamados para estar ali, meus irmãos. O pastor João sempre chama atenção nas nossas reuniões sobre a importância do primeiro amor. Que eu digo para a igreja,
que não deve ser o primeiro, deve ser o único. Para uma vida inteira, para uma vida toda. Aleluia. Amados, muitas vezes sofremos porque saímos desta posição. Estar na concha das mãos do Senhor Jesus significa estar nele, vivendo este amor que nós denominamos o primeiro, a mesma sede pela palavra, a mesma sede pela oração. Pastora, mas o tempo vai passando, a gente vai se desgastando. Sim, eu sei, sou ser humano como você, mas eu costumo dizer para a igreja, o relacionamento com Deus, a oração, a palavra, a gente gosta muito de usar um ditado que eu passo: comer e coçar é só começar. Você começou a comer, já deu, mas não peguei aquilo ali ainda, vou pegar um pouquinho, né? Ou então você fala assim: coça minhas costas, começa aqui, não, agora foi lá embaixo, não, agora vem no meio. Quem está coçando suas costas fala: aqui, não acaba isso? Começou. É a mesma coisa, é um ciclo, meus irmãos. Tá difícil orar, se arrasta para o lugar secreto. Eu lembro que o pastor Ivani foi pregar para nós 4 dias de oração, e ela falou assim, ela ensinou a igreja, ela falou assim: irmãos, eu tenho que levar Ivani para orar. Lembra, pastor? Isso marcou. Falou, porque muitas vezes o nosso eu não quer. E é verdade. Gálatas 5,17, a carne milita contra o espírito. E às vezes, mas nem tanto não quer. É aquela loucura, daquela agitação. Esses dias, na hora de orar, eu precisei socorrer o irmão pelo WhatsApp, pastora. E aí eu falei, vamos socorrer. E fiz aquele atendimento imediato que ele precisava. E depois, oração. Agora, se a gente bobear, o que acontece? Ai, meu Deus, orar de orar, atendi o irmão, agora preciso correr. Correr atrás do quê? Se a gente deixou o principal. Eu acho que esse, né, pastor Zeli, é nosso maior desafio. São as demandas, são os compromissos, mas nós precisamos às vezes parar, frear, pastores, senão nós caímos também na vala do esgotamento espiritual. Estar nas mãos de Jesus significa completa dependência dele, pastores. E a duras penas a gente vai aprendendo, eu aprendi isso. Porque no começo a gente quer resolver tudo, a gente quer dar conta de tudo, e as coisas vão escapando pelas mãos, e nós não conseguimos. Mas quando nós primeiro buscamos o secreto, nós ganhamos tempo lá na frente. 2 testemunhos bem rápido para você, um do âmbito sinais e milagres e outro do âmbito material, para você ver como Jesus adianta as coisas para nós. Primeiro testemunho, estava eu fazendo uma tarde da bênção, e uma querida irmã que depois se tornou diaconisa, passou até pela igreja pastora Sueli, meu marido Carlos. Ela tinha um problema herpes zoster, é assim que fala, né? E quando aquilo atacava era terrível. Ela veio para a tarde da bênção e ela chegou no momento de orar. Ela veio e eu estava com o envelope do dízimo dela nas mãos. E quando a gente orava, ela falou: pastora, deixa eu falar uma coisa. Eu falei: fala, irmã. Ela falou assim: eu vim com o envelope de dízimo aqui na frente, porque olha só, pastor, é coisa do inimigo. Eu estava bem. Eu recebi meu pagamento ontem, separei o dízimo. E olha só minha mão. A mão dela estava toda cheia de feridas. Ela foi: o inimigo fez isso aqui hoje, pastora, porque o preço do remédio é o valor do meu dízimo. E olha só, eu não sei como eu vou comprar o remédio, mas eu vim com o dízimo. O dízimo eu não deixo de entregar. Naquele momento, irmãos, eu senti uma impressão de Deus no meu coração, dizendo: põe esse envelope em cima da mão dela e ore agora. E eu falei: Senhor, por quê? Não pergunte, faça. A gente pergunta muito, né, gente? E aí eu fiz isso. Falei: irmã, então amém, dá a sua mão aqui. Colocou a mão, coloquei o envelope em cima. Comecei a orar. Senhor, a fé da tua serva, ela é fiel, e eu expulso essa enfermidade maligna enviada por esse devorador. Tua palavra diz, eu oro tua palavra, que o Senhor repreende o devorador. Aleluia. Cura tua filha agora em nome de Jesus. Terminei a oração, o Senhor falou: pode tirar. Aí eu falei para a irmã: levante a mão para todo mundo ver. À medida que eu fui tirando, irmãos, o envelope, eu lembrei da passagem na mão. As mãos daquela mulher estavam completamente limpas. Glória a Deus. Aí foi um derramar de Deus, o povo começou a chorar. E além de tudo, um monte de gente na área dizimista voltou assim. Segundo testemunho, 2008, tinha terminado ali, grosso modo, a nave da igreja. Tínhamos aqueles bancos
de madeira antigos. E eu pesquisando essas cadeiras brancas, fui lá em Jaú comprar cadeira. E tinha acontecido o seguinte, nós estávamos no chão de terra, chegou um simpatizante, um irmão da igreja trouxe na época. Falou, pastor, ele é dentista, ele gostou muito daqui, manda pôr esse contrapiso que ele vai pagar. E o contrapiso lá em 2008 era 6 mil reais. 6 mil reais é dinheiro hoje, imagina. Eu falei, irmão, mas é 6 mil reais. Ele vai pagar. Eu era novinha no ministério que eu fiz, fui lá e mandei pôr. O simpatizante foi ficando menos simpatizado com o tempo. Estou eu lá, resumo, estou eu já comprando as cadeiras, meu telefone toca e a moça fala assim para mim, pastora, então, o fulano de tal, ele fechou um acordo para nós aqui, para pagar em 3 vezes o contrapiso, né? Mas não pagou nenhuma. Está vencendo a terceira. Eu falei, o quê? E eu negociando, mas não tinha ainda, tudo era fé, pela fé, não tinha o dia das cadeiras não. Estava pesquisando. Eu falei, como assim? Ela falou, a senhora precisa trazer R$2.400 aqui amanhã, porque vai protestar. Eu falei, não, moça, pelo amor de Deus. Mas peraí, quanto? 2.400, pastor, amanhã de manhã, estamos esperando a senhora. Eu só tive tempo de falar, tá. E ela desligou. Falei com a pessoa que eu estava negociando, teve um imprevisto, voltei para Baurura. Fiz o secreto dentro do carro. E querendo ou não, irmãos, preocupadíssima, de onde tiraria eu no outro dia R$2.400? Culto da quarta-feira à noite, tínhamos culto. Estou eu entrando na igreja, descendo pelo corredor lateral. De repente vem uma irmãzinha querida, chorando, segura o meu braço, pastora. E ela chorou, o que foi, irmã? Ai, meu Deus, mais uma coisa para resolver. Ela falou assim, eu estava lutando há anos pela minha aposentadoria. Saiu, o dinheiro caiu hoje, meu dízimo, R$2.400. Eu comecei a chorar também com ela. Agradecendo a Deus, agradecei a irmã, falei, irmã, nós vamos pagar a primeira parcela desse contrapiso amanhã. Aleluia. Irmãos, quando nós confiamos nele, 1 Pedro 5,17, lança sobre eles as ansiedades, lança sobre ele as demandas. Preocupe-se com a sua vida devocional. Claro, não vou tomar providências, pastora. Vai tomar todas as providências necessárias. Mas saiba que se você estiver no seu secreto, ele vai estar te enchendo, te direcionando. Amém. Todas as vezes que nós sofremos é porque nós saímos da posição da concha das mãos do Senhor. Todos os problemas ele transforma em vitória. E para fechar, o versículo que eu li abrindo aqui, nós fizemos uma construção para você entender. Temos uma promessa sobre nós e a palavra que está em nós. E hoje o Senhor chama seus profetas para se levantarem fortalecidos nele, porque há uma unção nesse tempo. E nós somos responsáveis em profetizar e liberar essa unção, pastores. Tempo de grandes dificuldades, mas eu quero profetizar que viveremos sinais maravilhosos. O favor de Deus, eu quero profetizar que as pessoas vão olhar e dizer o que está acontecendo com a igreja do Evangelho Quadrangular aqui nesse bairro. Olha, todas as dificuldades, a igreja está vivendo o contrário, a igreja está vivendo prosperidade, a igreja está vivendo cura. Há um Deus vivo, há Deus vivo na igreja do Evangelho Quadrangular. Assim como as pessoas diziam e dizem, há um Deus vivo em Israel, há um Deus vivo na igreja do Evangelho Quadrangular. Fecho dizendo para você, profetiza, filho do homem. Fala comigo, profetiza. Profetiza. Filho do homem. Profetiza. O horário, mas só para fechar. Queridos, conceito de Eclesiastes, Cantares 4,16 que eu li para você, já falei, esposo e esposa. E nós focamos no clamor da esposa, versículo 16. Quando a esposa está dizendo, ó vento norte, vem. Ali nós temos, amados, o clamor da igreja primitiva, a igreja da primeira hora, clamando ao esposo Jesus, a igreja sofrida, a igreja perseguida, que precisava de refrigério. O vento norte, ele vinha das montanhas do Líbano e trazia frio. Por isso, a igreja da primeira hora pedia o despertar deste vento. E eles receberam, porque eles suportaram, avançaram, até os que deram a própria vida receberam o refrigério. Aleluia. Agora, o que nos importa,
O segundo momento do verso 16, quando a esposa ou a noiva nós clama: vem tu, vento sul. O vento sul, ele vinha do deserto da Judeia e ele trazia ar quente. A igreja primitiva precisava do refrigério, do ar frio, para vencer perseguições e sofrimentos. A igreja da última hora precisa do calor do Espírito para vencer a iniquidade, a frieza e manifestar o poder de Deus na terra. Fala do clamor da igreja da última hora. Quando você chama, vem vento sul, você está dizendo: Senhor, libera a chuva serôdia, potencializa a semente, porque os ceifeiros estão aqui para colher. A esposa clama e diz assim, ó, eu fecho aqui, ela diz assim: vem vento sul e assopra sobre o meu jardim. Aleluia. O estudo da Bíblia King James vai dizer que a palavra jardim está traduzida aqui como fonte de águas vivas. Aleluia. Querido, a promessa está sobre nós. E glória a Deus. Nós somos profetas do Senhor. Vamos levantar a igreja com clamar para bradar: vem vento sul.